Era estranho acreditar que algo assim tivesse mesmo acontecido. Mesmo incrédulo, foi rápido para o espelho do banheiro para ver se sua aparência também tinha mudado. Por incrível que pareça, ele não se identificava naquela figura no banheiro. Por isso perguntou: Ei, quem é você? Aquela figura, um homem de cabelos platinados com um olhar sério, simplesmente continuava o encarando. O protagonista suava, querendo saber quem era aquela pessoa, já que ele tinha cabelos pretos e gostava de se vestir de forma casual. Por isso, mais uma vez insistiu: Ei, qual é o seu nome? Era estranho notar que ele estava dentro do espelho, enquanto aquela pessoa, que simplesmente ocupava sua imagem, estava do lado de fora, demonstrando seus cabelos prateados. Ao mesmo tempo, os dois responderam. O protagonista se chamava Lee Hoyol, enquanto seu personagem era o Grenfell Claude Arpeios Romeo. Enquanto o protagonista quase dava um chilique ao ouvir aquele homem falando educadamente que ele era o sucessor do grande clã, também via um sistema aparecer, mostrando que ele estava no nível 55. Agora sim, ele sabia que estava em uma confusão maior do que esperava. É claro que aquela figura enigmática era realmente cheia de charme. Gostava de tomar chás e, quanto melhor e mais caro, mais tranquila se sentia. Por isso, calmamente, Grenfell Claude providenciou seu chá. Ele o colocava calmamente em uma xícara, degustando a bebida com paciência, assim como demonstrava a boa etiqueta. Ele era uma pessoa que raramente mostrava suas reações faciais. Enquanto isso, o protagonista se lembrava do que tinha acontecido. Alguma coisa ocorria pela sua cabeça e ele pensava: parece que me tornei um personagem que eu criei há 12 anos, quando estava no fundamental, na 8ª série, para ser mais preciso. Ele se lembrava de passar muito tempo criando aquele personagem perfeito. Divertia-se muito com as características que colocava para transformar aquela figura em algo ainda mais emblemático. Quando, por fim, acabou, ele se lembrava de gritar e rir bem alto. Falava que finalmente tinha acabado. Aquele era, sem dúvida, naquele momento, outra versão dele mesmo. No entanto, agora ele parecia muito frustrado. Aquele foi o personagem que ele havia criado quando ainda estava no auge da puberdade. Agora ficava chateado porque toda aquela situação era por causa daquele jogo, que tinha um nome estranho. Era a História do Continente de Arcana. Era um jogo diferente, onde havia criaturas mitológicas, como dragões e outras espécies. Ali todos tinham seus superpoderes e havia o sistema de classes. Era um dos melhores jogos de realidade virtual de um outro mundo. Ali não era difícil notar jogadores e animais voando a todo momento. Isso até que o jogo foi descontinuado. Ele nunca foi superado por outro jogo, fazendo dele o melhor. Não apenas isso, era um jogo lendário. No dia em que os servidores foram desligados, as notícias se espalharam rapidamente pelos noticiários. Falavam que o CEO da Production Company Cosmo, criador do popular jogo História do Continente de Arcana, estava desaparecido. Junto da notícia do CEO desaparecido, houve grandes tremores e rachaduras no solo. As pessoas começavam a enlouquecer. Arcana simplesmente apareceu no mundo real. Quebras na realidade surgiram e monstros dos jogos começaram a ficar cada vez mais visíveis. Foi quando todos achavam que o mundo iria acabar, entretanto, as pessoas foram sincronizadas com seus próprios personagens dos jogos. Ou seja, quem tivesse escolhido jogar com um mago, agora seria na verdade um mago com poderes mágicos, e assim por diante. Foi quando os jogadores apareceram. Eles não só podiam usar habilidades dos jogos, como também conheciam como derrotar os monstros e salvar o mundo. Os jogadores logo viraram heróis. E, é claro, havia horas em que eu imaginava me tornar um jogador também. Foi quando eu percebi, mesmo se despertasse meus poderes, eu não seria tão famoso. O custo de comprar uma máquina de realidade virtual era de milhões, e até aquele momento, nem mesmo alugar uma máquina dessas seria possível. Ele se lembrava do pai, muito triste, dizendo a ele que sentia muito. Ele falava que achava que, ao menos, conseguiria deixar o filho deles jogar um pouco, mas infelizmente não havia conseguido. As irmãs do protagonista tentavam acalmar o pai. Eu sabia.
Era como um colapso nos negócios do meu pai. Enquanto sua irmã tentava de tudo pedindo ao pai que parasse de chorar e dizendo que não iriam ficar zangadas por não poder jogar uns joguinhos, a mãe agia como se estivesse profundamente deprimida, colocando-se no lugar de culpada o tempo todo. Foi quando eu percebi a sinistra verdade da realidade. Eu não tinha escolha a não ser sair de Arcana mais cedo. Se eu soubesse que isso aconteceria, eu nunca teria largado o jogo. Agora ele pensava nisso enquanto suava e tentava arrancar os cabelos. Já que não jogou nem por um ano, seu nível e suas estatísticas eram pequenas. Enquanto ele tentava se descabelar, o outro ele estava sentado, magicamente intocável. A realidade para o protagonista era difícil. Ele tinha despertado seus poderes, mas pensar que ele era um personagem que criou há 10 anos, durante a puberdade. Enquanto olhava aquela pessoa sentada tomando seu chá, lembrava-se de como era a história dele. No início, aquele homem tinha cabelos prateados longos e se vestia de forma social, com roupas da época. O personagem que eu, Lee Royale, criei durante o auge da puberdade é também o personagem em que eu estava fortemente investindo. A história foi a seguinte. Granfell era o sucessor de uma grande família, mas sua família foi massacrada por um demônio e ele foi o único sobrevivente. Para conseguir a sua vingança, ele decidiu se tornar um caçador de demônios, e para isso pegou a grande espada e começou a fazer justiça. Era a história mais clichê e sem sentido que eu já havia criado. Era uma outra personalidade. Eu acho que fui possuído quando estava no ensino fundamental. Ao mesmo tempo, esse era o seu passado obscuro que ele tentaria esconder de todos o máximo que pudesse. No entanto, essa seria uma memória engraçada sobre quando ele estava no fundamental. Como um adulto, isso era só uma fonte infinita de vergonha. Agora, até mesmo o jeito estranho que o personagem falava causava vergonha no protagonista. Ele pensava no que deveria fazer no trabalho no dia seguinte. E se aquele personagem que tinha tomado conta do corpo dele reagisse daquela forma estranha? O que iriam pensar dele? Já imaginava que assim que chegasse, aquela pessoa estranha causaria alvoroço. Até a forma com que ele encarava as pessoas era efetivamente constrangedora. E é claro, se alguém falasse alguma coisa com ele, inclusive um baixinho meio careca que gostava de encher o saco, ganharia logo um café no rosto. Por isso, ele não poderia deixar de jeito nenhum aquela pessoa ir ao trabalho no lugar dele. Se isso acontecesse, ele poderia ser processado. Enquanto ele estava surtando, Granfell Cloud mexia no computador enquanto falava que os nobres não se curvavam perante a adversidade. Foi nessa hora que o protagonista pensou que tudo que ele falava saía completamente diferente. Ele via na tela do computador as pessoas falando como era bom se tornarem jogadores. Foi quando ele pensou, é assim a sensação de se tornar um jogador e sincronizar com o personagem que jogava? A maioria das pessoas dizia que não tinha uma diferença tão grande. Então, por que era tão diferente para ele? Enfim, não posso trabalhar em qualquer lugar desse jeito. Parece que não tenho uma escolha a não ser trabalhar como um jogador. Mas eu não lembro muito de Arcana, exceto pelas minhas memórias de 10 anos atrás. Por isso, deveria pesquisar um pouco mais. Ele pensava que deveria começar procurando por algumas coisas primeiro, já que não sabia como era virar um jogador, nem o que era necessário para isso. Ao ver uma notícia onde jogadores estavam protegendo pessoas e lutando contra monstros, notava que o dinheiro que os jogadores ranqueados recebiam para limpar rupturas de alto nível era de centenas de milhões. No entanto, acreditava que como tudo dependia de arriscar a vida em batalhas, as informações eram bem inúteis. Sem falar que a minha vida é mais importante do que dinheiro, com certeza. Foi então que a outra personalidade começou a falar. Eu, Granfell Cloud Arpeus Romeu, não necessito de nenhum bem material, como provei os fins da abundância. O protagonista pensava que era por causa daquela razão que ele não tinha ganância por aquelas coisas. É por isso que ele iria precisar dar uma olhada nos caçadores de demônios e no que faziam nos dias atuais. Mas era estranho. Por mais que pesquisasse, não passava de 2 páginas de informação. Era esquisito. Parecia que os caçadores de demônios atualmente não faziam mais nada. Pelo menos era isso que suas 2 personalidades estavam vendo.
No entanto, se excluísse as 2 páginas, só restariam artigos de notícia. Naquele momento, parecia que os dois, de certa forma, ficavam surpreendidos, cada um à sua maneira. A informação mostrava que a classe de caçadores de demônios da cidade havia sido toda eliminada, e pelos registros não havia nenhum sobrevivente. Tudo o que via naquela página de notícia era toda aquela tragédia que havia ocorrido com as pessoas. Todos os caçadores tinham sido sacrificados. A única cidade para se tornar um caçador de demônios era a terra sagrada dos caçadores, e aquela era Akshan. Ele pensava, não pode ser, sem chances, não é porque ninguém mais joga com essa classe, é porque a classe foi basicamente deletada. Com isso, ele olhava um hippie caçador de demônios. É claro que os caçadores de demônios não fizeram nada há 10 anos também. Eles não só tinham características baixas, como era estranho escolher um caminho de jogo assim. A habilidade Grande Espada da Ilusão de Poder também tinha a habilidade de 2 toques, mas até as suas habilidades eram fracas. Já que era muito mais difícil subir de nível caçando monstros, pegavam missões como na padaria. Eles eram dependentes de experiências recebidas ao fazer missões para subir de nível. Entretanto, eles foram incomparáveis a outras classes quando o assunto era demônios. Mas, já que os demônios só apareciam em missões de caça de demônios, e a maioria das missões era infame por precisar de jogadores que farmassem, não era só a classe que era sem sentido para as pessoas jogarem. Caçadores de demônios era até considerado uma classe inútil, e quando um caçador era avistado, era constantemente constrangido pelos demais. Agora, levando a mão na boca, o protagonista pensava: mas uma classe ser inútil e não ser capaz de prosseguir para a próxima classe são 2 coisas diferentes. Isso é ruim. E já que todos os NPCs que davam habilidades foram retirados dos jogos, existiria mais alguma informação? Se talvez existisse, poderia ajudar. Foi quando seus olhos brilharam. Viu ali na tela do computador que novos demônios tinham sido adicionados em um novo upgrade. Com isso, enquanto o protagonista observava, seu personagem mexia no mouse para rolar as informações e lá estava. História de Arcânia Volume 8. Upgrade da realidade completa. Agora sim, seria impossível de suportar. Agora existiam demônios entre os monstros e os jogadores estavam levando a pior. O número de baixas entre os jogadores aumentava por causa das fortes doenças lançadas pelos demônios e a perturbação mental chamada de possessão. Até os jogadores de nível 200 estavam sofrendo. Observava aquela notícia enquanto cruzava os braços. Demônios aparecem na realidade? Então por que não tem caçadores de demônios para cuidarem deles? Ele pensava que talvez isso fosse algo ruim, mas e se ele for o último caçador de demônios que restou após a queda de Akshan? Era o que o protagonista pensava enquanto seu outro eu apenas observava a tela do monitor mais um pouco. Ele pensava que, se fosse o caso, deveria se encarregar. Mesmo 10 anos atrasados, não havia confirmações de que os demônios que ele conhecia eram os mesmos que apareciam no momento. 10 anos era bastante tempo para as coisas mudarem. Se até os jogadores de nível alto estavam sofrendo, o que ele poderia fazer? Foi quando se arrepiou e arregalou os olhos. Com certeza, Grandfell não ficaria parado. E foi quando ele falou o que o protagonista realmente não queria ouvir. Aquele personagem agia exatamente como o ele de 10 anos atrás. Eu, Grandfell Claude Arpeus Romeu, não corro de meros demônios. Esse é o meu orgulho. Agora ele estava ali, com os olhos arregalados, e se lembrava de quando enfim terminava alguns esboços do que seria o seu personagem final. Enquanto isso, lembrava de ter falado: não importa quais tentações ou insultos um demônio possa lançar sobre mim, eles vão falhar em machucar o imponente orgulho de Grandfell. É claro, essas palavras ele tinha falado há 10 anos e agora tinha que lidar com as consequências. O jovem de cabelos platinados achava que não fazia sentido haver razões para hesitar. Por isso, levantou-se. Enquanto isso, passávamos televisores de vários locais o que estava acontecendo no mundo por causa do upgrade dos demônios.
Muitas pessoas e civis estavam passando por momentos aterrorizantes por causa daquela classe de demônios. No entanto, aquele homem de cabelos prateados iria resolver. Enquanto arrumava o punho do paletó, pensava que eles estariam mais do que honrados. Ele iria garantir que todos voltassem para o inferno. Era certo que vários anos tinham se passado depois do grande desastre. Muitas coisas foram destruídas, mas as pessoas foram capazes de reconstruir. A vida voltou às ruas e todos rapidamente se ajustaram ao novo mundo. Entretanto, onde existe luz, também existe a escuridão. E os demônios aos poucos começaram a usar as pessoas. As emoções negativas delas, recém-ajustadas, se fez de ótimo alimento para os demônios. Daquela vez, a pessoa que tinha sido manipulada pelo demônio não via mais os outros como seus amigos, e sim como alimentos, e sem demora, aquela pessoa estranha partiu com tudo para atacar seus próprios amigos. Enquanto isso, em outro lugar, o líder do grupo Tank, Nam Chaomin, observava a foto dele e do irmão enquanto falava que ainda havia cerca de 10 minutos antes do horário marcado. Então deveriam esperar um pouco mais. No entanto, aquele homem de óculos notou uma presença estranha. Era o jovem de cabelos prateados e um terno, que andava com elegância. Se mostrando muito educado, Grenfell estava satisfeito porque todos pareciam que já tinham chegado. Foi quando o líder do grupo avisou: "Pessoal, aquele é o último membro do grupo." Esse se apressou para cumprimentar o jovem de cabelos prateados. Satisfeito, Nam Chaomin disse: "Que bom que você chegou na hora. Eu sou o líder do grupo. Prazer em conhecê-lo." Enquanto isso, o protagonista observava, imaginando que aquela fosse a tal ruptura. Se fosse isso, já tinha entendido. Assim era como os outros jogadores viam. Como ele podia notar, as pessoas normais não eram atingidas pela ruptura. Por isso pensou: eu seria um deles caso não tivesse despertado. E o mais importante foi quando apareceu diante dele o painel de informações que dizia: Armazém Subterrâneo dos Gnolls. Aquela área estava apta para pessoas dos níveis 35 e 40, e o processo de destruição já está em 19,8%. Com isso, ele imaginava: não era um local ruim para alguém do nível dele caçar. Olhava na escada acima e se lembrava que havia pesquisado a média de nível dos jogadores que estavam entrando ali, que era de 200. Olhando todas aquelas personalidades, pensava: isso é um nível que eu não consigo nem entender no momento. Eu preciso continuar me esforçando para subir de nível. Felizmente, jogadores de alto nível não são os únicos que despertaram, então eu fui capaz de encontrar um grupo com um nível similar ao meu, e todas as pessoas pareciam bastante amistosas, estavam interessadas em trabalhar com ele. Enquanto isso, o líder falava: considerando a taxa de progresso, eu acho que outro grupo já entrou. Vamos entrar também. Vamos nos preparar por um tempinho, então entraremos em exatamente 5 minutos a partir de agora. No entanto, o protagonista não parecia estar concordando com isso. Observava que a taxa de progresso de destruição era 19,8%. Se lembrava de como os noticiários falavam: assim que o processo chegasse a cerca de 100%, a ruptura e a quebra dos monstros seriam soltos no mundo real. Portanto, jogadores estavam atualmente autorizados a livremente invadir as rupturas. Apenas jogadores são capazes de se aproximarem desta bomba relógio. Enquanto o protagonista estava perdido nesse tipo de pensamento, o líder da expedição bateu palmas e dizia: "Ei, agora devemos ir todos nós." Enquanto Li Royol estava bastante empolgado com todos ali sendo tão amigáveis, pensava até em dizer algo, já que era membro do grupo também. E com isso se lembrou que, como ele era o único filho homem, sempre teve que tomar cuidado para sobreviver na Grande Guerra das Irmãs. Agora se virar naquela atmosfera ali era mamão com açúcar. No entanto, nada saía como ele queria. As palavras eram ditas como Grenfell queria dizer, e ele falou assim:
Vocês não precisam se preocupar, pois eu estou aqui. É claro que não demorou muito e todos eles começaram a olhar para ele como se ele fosse mais importante do que todos. Ele continuou sendo ignorado enquanto o líder falava com os outros do grupo. Agora, desanimado, o protagonista pensava que era apenas não falar mais nada e deixasse o mal que já estivesse e não desse alimentação para crescimento. Rapidamente, a notificação de que eles tinham entrado no armazém subterrâneo apareceu. Era um local que estava completamente tomado pela destruição e tinha vestígio de que alguns seres humanos tinham passado momentos ruins ali. A primeira a se pronunciar foi a feiticeira do grupo, que não estava vendo nenhum monstro naquele local. Foi quando o líder deu a opinião dele. Achava que o outro grupo deveria ter chegado antes deles também. Tentava deixar eles mais calmos, dizendo que não tinha com quem se preocuparem. Iriam conseguir pegar a parte deles se só pegassem a rota certa. Enquanto os outros acreditavam e levavam numa boa, o jovem de cabelos prateados apenas observava tudo o que estava acontecendo ao redor dele. Sentia que alguma coisa estava errada. Foi quando o líder gritou: "Preparem-se, avistamos os inimigos a cerca de 70 metros de distância. Pessoal, se preparem para a batalha." Todos eles pareciam estar bastante empolgados, então foram com tudo, menos o protagonista, que apenas observava de longe. Para ele parecia estranho. O grupo era composto de Tank, 2 dealers de curto alcance e uma feiticeira. A combinação era bem normal, mas o Tank estava irritando os monstros em vez de proteger o grupo dele. Enquanto isso, o dealer de ataque estava fazendo a maior parte da defesa e a feiticeira estava fazendo a maior parte do dano. Será que era assim que as pessoas normais faziam hoje em dia? Ficava pensando nisso. Bom, acho que não é meu problema, já que sou inútil. Foi quando a feiticeira gritou: "Gente, o tempo de espera do debuff desta mina está quase acabando." Com isso, o cara loiro pediu para que o líder do grupo deles fosse mais devagar, pois eles não estavam conseguindo alcançar aquele ritmo. Enquanto isso, o protagonista pensava que seu maior problema, no entanto, não conseguiu acabar seu raciocínio, pois Grenfell achava que o problema deles era o inventário. Ele já estava até olhando suas janelas de status. Via que ali no inventário possuía uma adaga de prata de custo alto e fraca, uma flecha de prata de custo alto e um arco de aventureiro omitido. O protagonista já estava chateado. Achava que não tinha nenhuma arma útil. Pensava: eu deveria lutar o mínimo possível até encontrar uma arma. Enquanto isso, ele ficava ali parado observando todos porque ele não notou até aquele momento é que uma flecha estava indo em sua direção. No entanto, os reflexos de Grenfell eram fora do comum, e ele sentiu que os demônios estavam tentando atacar enquanto ainda estavam escondidos. Por isso ele precisou alertar a equipe dizendo: havia uma emboscada atrás do pilar. Foi meio que em cima da hora. Todos os monstros já estavam partindo para cima daquele pequeno grupo. A feiticeira tentava bloquear com seus círculos mágicos e o jovem loiro tentava impedir que as flechas acertassem seu rosto segurando a espada na frente, enquanto o outro tentava se proteger com escudos enquanto dizia: tem muito deles, nesse ritmo eu não consigo defender. O jovem loiro gritava para que o líder desse uma mãozinha ali, pois eles não estavam aguentando sozinhos. Notava-se que aquele homem de óculos estava agindo de forma estranha, separado do grupo e apenas andando, até que ele olhou para trás. Ouvia enquanto eles gritavam: "Ei, pare com isso! O que está fazendo? Venha nos ajudar!" E quando ele iria falar para que ele voltasse, imediatamente alguém gritou: "Tome cuidado! Um monstro está nas suas costas!" O jovem loiro não tinha tempo para muita coisa. Ele mal teve experiência suficiente para se esquivar. A sorte dele era que Grenfell foi rápido o suficiente para pegar um dos arcos e flechas e atirar naquele monstro, impedindo que ele terminasse o ataque contra aquela pessoa. Depois de agir daquela forma, ele falou: "Parece que o monstro ainda tem que ser treinado. Não combina comigo, mas punição às vezes é necessário." Com isso, Choi Chong olhava para trás e, meio sem graça, agradecia àquele homem por ter salvo sua vida. Enquanto o protagonista se esvaía em suor, pensava que não queria falar mais nada. O jeito com que Grenfell falava atingia o profundo de sua aula. Depois daquela pequena intervenção, foi notado que o jovem de cabelos pretos estava tentando acabar com um pequeno grupo de demônios praticamente sozinho. O conselho foi dado. Existiam mais 2 que aquele homem do cabelo preto não estava conseguindo lidar. Eles passaram rapidamente por ele e estava indo na direção da feiticeira, que naquele momento simplesmente ficou paralisada. Ela não sabia exatamente o que fazer, mas uma voz pediu a ela que se acalmasse. Era novamente o jovem de cabelos prateados com seu arco e flecha que falava: "Vão me livrar de todos que se aproximarem da gente. Use um feitiço forte mesmo se demorar um pouco para lançar."
E com isso ele atirou a flecha naquela direção, tentando acalmar um pouco a feiticeira que estava do seu lado. Como sempre, ele acertava. O jovem de cabelos negros estava apavorado. Perguntava à feiticeira quanto tempo demoraria para o feitiço ficar pronto, pois ele já estava ficando sem força, e o de cabelo amarelo também. A luta estava intensa demais, e parecia que apenas os dois estavam no meio da confusão. Foi quando o feiticeiro falou: "Já está pronto, vou lançar agora. Cuidado, pessoal." Com isso, o poder dela, Flecha de Fogo, estava concluído, e quando ela finalmente lançou, era um poder muito bonito de se ver, e não apenas era belo, também bastante eficaz. Parecia que estava resolvendo a maioria dos problemas. Com isso, Choi Chang perguntou se já tinha acabado de lançar. No entanto, ela estava mais preocupada com o protagonista. Perguntava se ele estava bem. Ele, sendo frio, dizia que estava bem e que ela deveria tomar cuidado com os outros do grupo dela. Grenfell odiava profundamente os demônios, por isso ficou parado vendo alguns deles arderem em chamas. Enquanto ficava parado, o protagonista pensava: será que eu posso pegar a flecha de volta? Eu preciso dela. Enquanto isso, o grupo tentava se estabilizar. A feiticeira entregava para os jovens de cabelos negros uma poção de cura, pedia a ele que bebesse o quanto antes. As coisas estavam saindo do controle, pois Choi Jong estava irritado. Queria saber o que estava acontecendo com o líder deles, que simplesmente virou as costas e deixou o caos se estabelecer. A raiva que aquele jovem estava sentindo era tanta que chegava a se aproximar muito do líder deles e falar: "Hyung, tá maluco da cabeça? O que diabo está fazendo? Eu consigo entender se você não viu aqueles escondidos, mas o que diabos você estava fazendo que não nos ajudou naquele momento?" O jovem de óculos apenas encarava enquanto o outro gritava: "Você basicamente deixou a gente entrar na armadilha. Como você é um tanque? Se explica, faça isso agora." Aquela pessoa simplesmente abriu um sorriso maligno e do nada soltou uma risada diabólica. O jovem de cabelos dourados estava irritado e falava: "Você tá rindo? Isso é engraçado para você? Você não acha que não valeria nada se não fosse pelo seu irmão famoso? Você acha que é grande coisa só porque eu te chamo de Hyung?" Nesse momento, Grenfell colocou a mão no ombro daquele jovem tentando acalmá-lo. Enquanto tudo isso acontecia, a feiticeira gritava. No entanto, os gritos e risadas daquele homem ainda eram escutados. Encarando o homem de cabelos prateados, o demônio falava: "Você perguntou se isso é engraçado? É claro, é muito engraçado. Como não pode ser? Um bando de idiotas que estão sofrendo na minha frente." E continuava assustando ao resto do seu grupo com aquela risada. Não demorou muito e o alerta de habilidade ativando inimigo natural apareceu. Com isso, ficou mais que explícito para Grenfell que aquele homem em sua frente estava possuído por um demônio. E quando todo mundo via apenas aquele jovem ficando louco, ele via o demônio que estava por trás dele. E o jovem ainda era debochado, inclusive até falou: "Ah, demorou para perceber, seus..."